Olá para você que acompanha a nossa programação em todo o Brasil. Olá, seja bem-vindo ao Pix News especial de sábado e nessa edição você vai ver. Projeto Entra 21 de formação tecnológica tem novos alunos. Lançamento de novas turmas ocorreu em Blumenau. Nas edições passadas, mais de 6 mil pessoas já foram capacitadas. Conecta Mais evento busca criar conexão entre empreendedorismo e comunicação. Grandes nomes nacionais se reuniram em mais de 15 horas de evento. No Rio Grande do Sul, o governo do estado anuncia a criação de delegacias especializadas em crimes rurais. Também no estado gaúcho começam as obras na usina de biometano em Triunfo. Equipamento terá capacidade de tratamento de mais de 600 toneladas de resíduos por dia. Táxis robôs estreiam nos Estados Unidos e população diverge sobre a novidade. Em reportagem especial, especialista alerta sobre os riscos sociais e de saúde pública que o tabagismo causa. Brasil aposta em novos talentos do MMA. País é referência mundial na modalidade e o segundo com mais atletas no UFC. E você vai ver ainda Buda gigante chama a atenção por quem passa às margens da BR-101. Estátua com 35 metros é mais alta que o Cristo Redentor. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Pix News especial de sábado. Olá, obrigado pela companhia. E ocorreu nesta semana em Blumenau, no Vale do Itajaí, a aula magna que marca a abertura do Entra 21, projeto que proporciona a formação gratuita em tecnologia. Nesta edição foram inscritos mais de 10 mil alunos, 2.400 foram selecionados. Eles terão acesso a 480 horas de treinamento gratuito, 600 horas de forma presencial em Blumenau, Florianópolis, Joinville, Rio do Sul, Timbó, Lages e Itajaí. A aula magna que deu início à edição do programa neste ano contou com autoridades e ex-alunos. O Entra 21 é uma realização da Bluesoft Acate e conta com o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado, a FAPESC, e da Prefeitura de Blumenau. Empresas âncora ajudam na iniciativa. O Entra 21 nasceu da necessidade de formação e reposição de mão de obra para o setor de tecnologia do Vale do Itajaí. Desde 2006 já formou mais de 6 mil jovens, proporcionando a estes a oportunidade de entrarem na área de TI e empregos de qualidade. E ainda em Blumenau, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, se reuniu com lideranças e assinou a ordem de serviço para a liberação de obras na região. A pavimentação da rua Paulo Zingel Filho, no bairro Itopava Central, e a macrodrenagem na rua Araranguá, no bairro Garcia, que costuma sofrer com alagamentos há décadas, foram as obras beneficiadas com recursos do governo estadual por meio do Programa de Transferência Especial Voluntária, o TEV. São duas obras e duas comunidades que esperavam muito, há muitos e muitos anos por elas. E ter o governador atendido esse nosso pleito de nos ajudar a realmente a construção dessas duas obras importantes aqui para a nossa cidade, dando dignidade para essa população, tirando da lama, tirando do pó e também da preocupação do dia que chove, como vão ficar as casas nessas ruas. São duas obras importantes que nós temos a oportunidade de fazer o início delas, a rua Araranguá, que é uma macrodrenagem, uma rua que muitas vezes sofre com a influência das chuvas, e nós estamos protegendo aquela comunidade frente àquilo que é recorrente aqui na cidade de Blumenau. Um pedido de mais de 20 anos dessa comunidade, investimento de 7 milhões de reais, 5 milhões do governo do estado e 2 milhões do município, são cerca de 1 quilômetro de pavimentação e colocação de galeria de 1,5 metro. E lá na Itopava Central, nós estamos fazendo uma obra também importante, que é a continuidade da Paulo Zingel, agora Paulo Zingel Filho, 2 quilômetros e 100 metros, uma obra de 8 milhões e 900, que vai trazer toda uma melhoria, tirando o pó, a lama da frente da casa das pessoas e dando qualidade de vida, que é isso que todo mundo deseja. Ao todo, o governo deve investir 10 milhões de reais em infraestrutura. O prazo de execução para a drenagem na rua Araranguá é de 6 meses. O governo antecipou 1 milhão de reais no início de agosto. Já a pavimentação da Paulo Zingel Filho deve ficar pronta dentro de um ano e também recebeu 1 milhão de reais de antecipação. O governo se comprometeu a transferir os 8 milhões de reais restantes durante a execução. Eu quero agradecer ao prefeito, todos os vereadores, todas as lideranças aqui, por essa tarde
dessa parceria do governo de Santa Catarina, demonstrando verdadeiramente a preocupação e investindo, ajudando o prefeito a fazer obras na cidade de Blumenau, que é importante para o crescimento e para o conforto das pessoas. São José, na Grande Florianópolis, sediou no último final de semana o Conecta Mais. Negócios e comunicação foi o foco da primeira edição do Conecta Mais. Centenas de pessoas se reuniram em um dia inteiro de imersão em temas como posicionamento, marketing e networking. E um dos grandes segredos da gente empreender é conseguir comunicar aquilo que a gente quer, tocar o nosso cliente final, né? Então, independente seja um produto, um serviço, uma mensagem, eventos como esse, voltados à comunicação, eles vão alavancar, né, a nossa capacidade de alcançar o nosso público-alvo, alcançar as pessoas que estão ali ao nosso redor. A Marina foi a organizadora do evento. Vendo o sonho se tornar realidade, ela comenta a importância de encontros como este, que criam ambientes de inovação e relacionamento. Aqui a região ela é uma região em desenvolvimento, né? São José tem o slogan de a cidade das oportunidades, então realmente é uma cidade que está crescendo, que incentiva muito o empreendedorismo. A Prefeitura de São José é parceira do evento e está crescendo. A gente tem recebido muitas demandas de empresas, né, vindo para a cidade, o desenvolvimento econômico, e essa movimentação ajuda muito. A gente está trabalhando muito essa parte do ecossistema para justamente atrair e melhorar o ambiente de negócios para que as empresas elas se estabeleçam aqui e tenham muito mais vontade de impulsionar e que São José se torne esse ambiente para que as empresas venham e se instalem e também consigam trazer comunicação e trazer negócios para a cidade, para que traga desenvolvimento econômico, né? Foram 15 horas de palestras, oficinas e muita troca de conhecimento. O medalhista olímpico Fernando Scherer, do Xuxa, foi um dos palestrantes. Considerado uma das lendas da natação, ele falou sobre a importância de se estar presente. A gente perceber que a gente só está em cada papel e a gente não é, a coisa fica muito mais leve, porque você pode entregar o teu melhor, mas se você deixar de ter esse papel na sua vida, por exemplo, no meu caso, a natação, a vida não acaba. Está apenas começando uma nova fase da sua vida para desempenhar um novo papel na sua vida. Então você não deixa de ser filho para se tornar pai. Não, você também está em papel de pai, você tem o papel de filho, tem o do empresário, tem o do marido, tem o do nadador. Mas se o do nadador deixa de existir, a vida não acaba. É só uma nova fase que se abre, é uma porta que se fecha, um ciclo que se termina, para um novo papel a ser desempenhado com a mesma sinceridade do nadador. Grandes nomes da comunicação debateram sobre a assessoria de imprensa e o papel do jornalismo também nas empresas. Afinal, as grandes marcas precisam estar se comunicando com o mercado. É importante que as pessoas conheçam um pouco da comunicação e saibam como que o jornalista leva a informação para eles e como que eles podem procurar o jornalista também para oferecer pautas, né? No debate que a gente fez aqui antes sobre comunicação política e gestão de crises, a gente acaba levando esse ambiente da comunicação mais perto das pessoas e elas acabam tendo noção de como funciona esse mecanismo de a produção de notícias ou de alguma denúncia que chega para a imprensa e toda a gestão dessa crise que acontece e que é noticiada, que chega na casa delas todos os dias. O evento buscou criar uma conexão entre a comunicação e o empreendedorismo, com foco no posicionamento e desenvolvimento. Tudo isso com a ajuda de grandes nomes do mercado nacional. O propósito é a alma do nosso negócio. O propósito é a alma do nosso movimento. E vale para o empreendedorismo, mas também vale para o intraempreendedor, alguém que está trabalhando numa prefeitura, para quem trabalha numa organização privada e é colaborador. Então você pode conseguir viver o seu propósito e quando eu identifico algo que toca o meu coração, que a gente não precisa romantizar necessariamente o propósito, nos últimos anos ficou um pouco romantizado e todo mundo falando sobre, mas o propósito é quando toca de verdade o meu coração por algo que eu gosto de fazer e transformar positivamente a vida do meio onde eu estou inserido. Se eu trabalho numa prefeitura, como que eu estou contribuindo positivamente para aquela sociedade, para aquela cidade, para aquele bairro, né? Eu, como empreendedor, algo que toca de verdade a minha alma, o meu coração, mas, claro, com gestão,
com estratégia, com modelo de negócio adequado, onde eu contrate pessoas que tenham sinergia de princípio por aquilo que eu acredito, esse meu propósito ganha força, minha empresa ganha força, minha carreira ganha força. Então, acredito que a gente tem que unificar esse conceito de propósito com uma entrega de valor para a sociedade, o meio onde eu estou inserido. E não só uma entrega para a sociedade como uma visão filantrópica, que é maravilhosa, mas no meio privado também, no meio político, no meio corporativo, no meio de entrega. Então, é gerar valor de verdade, por uma entrega que eu acredito. Aí a gente constrói uma relação ganha-ganha. Todo mundo, né, todos os stakeholders, todos os envolvidos saem ganhando quando a gente vive, né, e entrega o que a gente tem de melhor a partir de algo que eu acredito, um motivo pelo qual eu estou ali todos os dias, que é o que a gente pode chamar de propósito. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, acompanhado pelo secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, anunciou a criação da Delegacia Online para Crimes Rurais e também a instalação de mais 3 unidades das delegacias de polícia especializadas na repressão aos crimes rurais e ao abigeato. Na Delegacia de Polícia Online do Agro, que fará parte do site da Delegacia Online, o cidadão poderá registrar abigeatos, roubos, furtos, alterações de limites, divórcios, além de outras ocorrências relativas a fatos transcorridos nas zonas rurais. Outra novidade será a instalação de mais 3 delegacias de polícia especializadas na repressão aos crimes rurais e ao abigeato. As unidades serão instaladas nas cidades de Osório, Santa Maria e Vacaria. Durante a cerimônia realizada na Casa da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, também foi feita a entrega de 15 viaturas para reforço do patrulhamento rural da Brigada Militar. Os investimentos têm como objetivo expandir o combate ao crime de abigeato no Estado. O governador destacou que a expansão de investimentos e melhorias na segurança pública só foi possível devido ao equilíbrio das contas. Nós precisamos fazer com que o ambiente seja de estímulo a quem empreende, com a segurança de que o seu investimento será, né, respeitado, que será assegurado, que terá segurança do patrimônio para o qual ele dirige os seus esforços, já que nós temos aí que lidar, eu sempre falo também, empreendedor na área rural, com o imponderável do clima, vai chover na hora certa, vai chover a quantidade que precisa, né? Vai chover mais ou menos, isso foge um tanto ao nosso controle, embora também ações para mitigar, né, as mudanças climáticas estejam ao nosso alcance e a irrigação seja um instrumento para que a gente possa proteger as nossas lavouras, a gente tem menos controle sobre isso. Então, é fundamental que o Estado se faça presente, né, para proteger o patrimônio, para que quem empreende neste Estado tenha certeza de que todo, né, o resultado do seu esforço, do seu investimento, não será perdido por conta da ausência do Estado. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, no Rio Grande do Sul, a atividade agropecuária representa 77% da área total do estado. A colheita do fruto açaí já começou em algumas comunidades quilombolas da Amazônia. O boom do açaí, fruta de origem indígena, está beneficiando economicamente os produtores locais. Mas esse avanço pode representar uma ameaça para o estado amazonense. Sob o sol escaldante do verão amazônico, José Diogo escala uma palmeira com agilidade e corta um cacho de pequenas frutas pretas. Ele está iniciando a colheita do açaí, o sustento de sua comunidade quilombola, que pode representar uma ameaça para a Amazônia. Em um dia bom, o produtor enche 25 cestos de 14 quilos e comercializa o fruto de 12 até R$ 25 cada. Trouxe muita coisa boa. Aí investia muita coisa que eu não tinha, por exemplo, minha casa, eu não tinha ainda. Aí depois, através do açaí, foi tirando açaí e foi construindo. Não está pronto ainda, mas a gente vai construindo devagar. Não dá para construir uma vez, mas vai devagar, devagar a gente vai chegando lá. Aí, graças a Deus, chegou o açaí, a coisa vai melhorando. O açaí cresce naturalmente em áreas inundáveis do estado do Pará, que concentra mais de 90% da produção brasileira. A fruta sempre fez parte da dieta dos paraenses, mas as propriedades nutritivas e antioxidantes popularizaram o açaí como um superalimento no Brasil e no exterior, o que fez a demanda disparar.
Intermediários compram as frutas na comunidade e as transportam de barco até Belém, onde revendem no centenário mercado Ver-o-Peso até no máximo o dia seguinte, antes que o fruto estrague. Os vendedores podem ganhar até R$ 300 em uma jornada. Então, hoje em dia aqui no açaí é muito mais rentável para mim estar trabalhando aqui como autônomo. Eu ganho muito mais do que eu estar empregado numa firma. Tem essas vantagens, tem essas desvantagens, mas só a pessoa usar a cabeça e saber administrar. Mas aqui, hoje em dia, é mais viável do que eu estar trabalhando de carteira assinada. Mas apesar do açaí ser promovido como um exemplo de bioeconomia que gera renda para os moradores da Amazônia sem desmatar a floresta, estudos têm demonstrado que a expansão está levando a uma perda de biodiversidade. Isso pode afetar até mesmo o açaí, que se torna menos produtivo pela perda de polinizadores como abelhas, formigas e vespas. A gente tem já uma grande preocupação, porque esse boom do açaí trazendo para a cadeia um processo que chama o seguinte: a gente está entrando no monocultivo do açaí. Então, isso pode se tornar um problema para nós, porque a gente sabe que a gente vive na Amazônia e a Amazônia não vive só de uma espécie só. Alguns defendem melhores regras de conservação e fiscalização para ajudar a combater o monocultivo. Com o aumento do preço, as pessoas querem produzir mais e aí tem sim já indicativos de que as práticas de manejo que estão sendo adotadas, elas diminuem a biodiversidade das áreas produtoras. Esse é um desafio. E o outro desafio é que o preço do açaí subiu muito. E o açaí, ele é um produto da dieta, da segurança alimentar do povo paraense. De acordo com o último censo do IBGE, existem 3.500 comunidades quilombolas no Brasil, totalizando 1.300.000 pessoas que muitas vezes se sentem invisíveis aos olhos da sociedade e querem ser reconhecidos como protetores da floresta. Nós não queremos uma Amazônia que se falem dela, que se preserve ela, uma flora, uma fauna, mas que se esqueçam que aqui tem pessoas, que aqui tem seres humanos que precisam viver e viver bem, viver com qualidade de vida. Nós queremos ter qualidade de vida, nós queremos ter um ambiente, preservar o meio ambiente, mas também fazer parte desse meio ambiente. O ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, anunciou nesta semana um pacote de medidas econômicas depois da desvalorização do peso e o aumento da inflação. O governo argentino lançou medidas para tentar fortalecer o consumo, limitar o impacto da desvalorização do peso e enfrentar a inflação, que supera 100% ao ano. As medidas incluem abonos fiscais e o pagamento de bônus extraordinários a trabalhadores e aposentados, no contexto do programa de fortalecimento da atividade econômica e do salário. O ministro da Economia, Sérgio Massa, que é candidato à presidência, explicou que o objetivo é que cada um dos setores da economia tenha, de alguma forma, o apoio do Estado. Entre os anúncios está o da criação de um fundo para financiar exportações de 770 milhões de dólares, com aportes do Banco Nación e do Banco de Investimento e Comércio Exterior. O governo também divulgou a eliminação de impostos sobre a exportação de produtos agrícolas com valor industrial agregado, como vinho, arroz e tabaco, além da entrega de fertilizantes. O prejuízo global deste ano devido à seca é estimado em 20 bilhões de dólares, ou quase 3% do PIB. A bateria de medidas é anunciada depois da desvalorização do peso em cerca de 20% neste mês e o aumento em 21 pontos percentuais da taxa de referência para 118% ao ano. Decisões que desencadearam uma aceleração na alta dos preços. Amantes de gatos se fantasiaram com seus filhotes na 10ª edição de um evento anual pra lá de esquisito, em uma cidade dos Estados Unidos. Na 10ª exposição anual de gatos de estimação da New England Meow Outfit, em Natick, Massachusetts, pessoas celebram seus bichinhos de estimação. As fantasias passaram por vários temas, desde piratas e duendes até personagens de filmes, como Olaf, da animação vencedora do Oscar Frozen. Os concursos de fantasia se tornaram uma coisa muito popular em shows de gatos, mas normalmente só vestem o gatinho. O nosso está em um nível diferente. Esta é a nossa forma de celebrar o vínculo do humano com o animal. E essa criancinha aqui vai fazer parte do meu figurino.
Vestidos com fantasias combinando com seus gatos, os amantes dos felinos dão um show com seus amigos peludos. Devo dizer que hoje é um turbilhão. É um lugar extraordinário para os amantes de gatos e donos de gatos. Há tantas raças diferentes representadas aqui e há muitas coisas divertidas para fazer. Há sorteios, prêmios, concursos, então eu recomendo que você venha se quiser testar. Muita criatividade está envolvida na escolha das roupinhas dos felinos e mais de 30 diferentes raças de gato estão presentes na competição. Os moradores de São Francisco, nos Estados Unidos, começaram a se transportar com veículos comerciais sem motorista. Atualmente, 2 empresas operam o sistema. Uma delas permite apenas que testadores aprovados usem o serviço, enquanto a outra oferece viagens para todos os passageiros. Pedir um táxi por meio de um aplicativo no celular já é algo corriqueiro, mas em São Francisco, nos Estados Unidos, os moradores começam a se acostumar com carros sem motorista. A advogada Catherine Allen testa os táxis autônomos da Waymo voluntariamente desde 2021. No início, sempre encontrava a bordo um funcionário da Alphabet, controladora do Google, para assumir o volante se necessário. Mas uma noite, há alguns meses, o carro chegou vazio. Sempre me senti mais segura nesses carros do que com motoristas humanos, o que tem sido um pouco estranho, porque acho que a sensação de falta de segurança vem de simplesmente não ter esse humano lá, de não ter comunicação direta. Mas o carro dirige dentro do limite de velocidade o tempo todo e é muito cauteloso, às vezes até demais. Geralmente também dá espaço para os ciclistas que vi. Os táxis robôs dividem opiniões. Os ambientalistas acreditam que perpetuam o reinado do carro individual. As associações de pessoas com deficiência não os encontram adaptados às suas necessidades e os sindicatos temem a perda de empregos. Mas outros os consideram positivos. Outra frota de veículos autônomos é operada pela Cruise, propriedade da General Motors. Recentemente, ambos receberam permissão de um regulador da Califórnia para operar o dia inteiro, todos os dias, em toda a cidade, exceto rodovias. O veículo, chamado Percussion, chegou rapidamente, mas em vez de pegar a rota que chegaria ao supermercado em menos de 5 minutos, ele fez um longo desvio sem explicação. A gente vai para a escola da minha filha. Então, a partir do momento em que vi os táxis autônomos pela primeira vez nas ruas, meu pensamento foi: isso vai ser ótimo para levar minha filha e seus amigos para a escola. Não teremos que ter uma grande agenda de carona entre todos os pais. Acho que tudo será automatizado para nós algum dia, mas ainda não estamos lá. Até o momento, a maioria das ocorrências registradas aconteceu com veículos parados na via, bloqueando o trânsito. No entanto, as autoridades pediram que a Cruise reduzisse pela metade a frota em São Francisco para 50 carros ativos durante o dia e 150 à noite, enquanto são investigadas 2 colisões ocorridas na semana passada, incluindo uma com um caminhão de bombeiros. O julgamento histórico do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi marcado para o dia 4 de março de 2024. O magnata é acusado de tentativa de subversão eleitoral. A juíza federal Tânia Chutkan marcou a data para o julgamento da tentativa de subversão eleitoral de Donald Trump para 4 de março de 2024. Com isso, um dos maiores casos criminais da história americana vai acontecer no auge da temporada eleitoral. O início do julgamento foi marcado para apenas um dia antes da superterça, quando mais de uma dúzia de estados votarão nas primárias republicanas para escolher o candidato do partido para as eleições presidenciais de 2024. Até o momento, Trump se mantém como o franco favorito para a indicação da legenda. O ex-presidente enfrenta acusações de conspiração para anular as eleições de 2020, nas quais foi derrotado pelo democrata Joe Biden. O procurador especial Jack Smith propôs que o julgamento de Trump no Tribunal Federal de Washington começasse em 2 de janeiro de 2024. Já os defensores do empresário sugeriram abril de 2026, muito depois das eleições presidenciais de novembro de 2024, nas quais o magnata procura retornar à Casa Branca. Neste ano, o ex-presidente de 77 anos já acumula 4 acusações criminais.
Donald Trump foi fichado na semana passada e rapidamente a foto tirada em uma prisão da Geórgia se tornou uma arma política. A equipe de campanha de Trump afirmou no domingo ter arrecadado mais de 7 milhões de dólares, ou cerca de 35 milhões de reais, desde que a imagem foi publicada na última quinta-feira. O registro policial de Trump é algo inédito para ex-presidente americano. O julgamento criminal da Geórgia é um dos 4 que Trump tem previstos para enfrentar no próximo ano. O megaporto de Xangai registrou avanços nas obras para se tornar uma grande porta de entrada na América do Sul para produtos asiáticos. A primeira etapa da construção deve ser concluída no final de 2024. Localizada a cerca de 80 quilômetros ao norte de Lima, a obra da empresa chinesa COSCO Shipping busca ser uma das principais vias de comércio com a Ásia. Ao ser um concentrador e poder receber os maiores navios de carga do mundo, o porto vai poder se transformar na porta de entrada da Ásia e a porta de saída da América do Sul para a Ásia. As obras começaram em 2011 e a primeira etapa deve ser concluída no final de 2024, depois de um investimento de 1,3 bilhão de dólares. Para construir o terminal portuário, foi necessário demolir um dos morros que faz parte da paisagem das falésias da costa central do Peru. O Peru é um dos líderes em produção agrícola e não tem capacidade ou acesso de poder chegar competitivamente à Ásia. Hoje esperamos que o fim de 2024 vá dar essa oportunidade a todo produtor agroindustrial da região. Os barcos que saem atualmente de outros portos peruanos demoram 45 dias para chegar no mercado asiático. Mas o novo porto pode reduzir o tempo para 10 dias. O investimento total na construção deve superar 3 bilhões e meio de dólares, o equivalente a mais de 17 bilhões de reais. O comércio bilateral entre Peru e China cresceu para mais de 34 bilhões de dólares. A empresa responsável pelas obras garantiu que o porto também despertou interesse de Brasil, Colômbia, Equador e Chile. O Brasil, importante no desenvolvimento do MMA, especialmente na criação de sua principal competição, o UFC, sentiu a despedida dos ex-campeões, considerados por muitos como os melhores da história. Atualmente, uma nova geração desponta e promete devolver ao país toda a glória a que tem direito. Caio Borralho tem 30 anos e se orgulha de ser um nerd. Um nerd com uma trajetória curiosa. Ele abandonou os estudos em Química Industrial para lutar pelo cinturão de campeão de artes marciais mistas, o chamado MMA. Esse estereótipo que as pessoas têm do lutador, que é aquele cara bravo, que briga na rua, que isso, aquilo, eu acho que isso ficou no passado. Na verdade, é um esporte como todos os outros, tem juiz ali, todos estão preparados para receber danos, para causar danos, faz parte do esporte. Então eu acho que isso é uma mentalidade que aos poucos a gente vai mudando, mas eu acho que isso depende muito de nós, atletas e lutadores, mudar a opinião das pessoas com relação a isso. Borralho faz parte da nova geração de lutadores que busca manter o prestígio brasileiro no MMA, após as aposentadorias dos lendários Anderson Silva e Amanda Nunes. Os lutadores brasileiros possuem 10 recordes e representam 20% dos atletas que estão nos rankings das 13 categorias do Ultimate Fighting. O brasileiro já nasce aí com uma vontade muito grande, né, de conquistar, de vencer. As coisas no Brasil não são fáceis, a gente sabe, para a maioria das pessoas. Então, acho que essa dificuldade torna as pessoas, os brasileiros, mais raçudos, com mais vontade, com mais garra. E aí, quando junta a técnica ali, aí não tem como, aí eles deslancham mesmo. O Brasil foi fundamental no desenvolvimento do MMA, especialmente para sua principal competição, o UFC, criado há 3 décadas. O popular jiu-jitsu, surgido há um século no Rio de Janeiro, e o Vale Tudo, uma violenta luta sem regras, serviram de inspiração. Hoje o Brasil se expandiu muito. A gente tinha 2 polos, São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje você vê o Nordeste, que era um polo muito do boxe, a Bahia, muitos lutadores de MMA. Eu acho que todos os estados que eram Muay Thai e boxe, hoje estão virando do MMA também. Está virando nacional, não é mais regional o MMA brasileiro.
Embora as lutas femininas do UFC tenham sido criadas em 2013, 20 anos depois do início das competições no masculino, elas atualmente estão melhor posicionadas, ao aparecerem em 23 dos 42 postos ocupados por brasileiros nos rankings. Desde sua estreia no octógono, em junho de 2022, Natália Silva venceu as 4 lutas que disputou e já é a 13ª no ranking do peso mosca do UFC. O meu principal sonho é ser campeã do UFC e o que isso pode me proporcionar, né? Eu quero não ser apenas uma campeã, eu quero ser uma campeã que a minha história seja... que a minha história impacte a vida de outras pessoas. Eu quero inspirar sonhos, eu quero que as pessoas olhem para mim e através da minha história, através de tudo que eu passei, elas de alguma forma se sintam motivadas e inspiradas. Sonhar não custa nada, principalmente no Brasil, onde o país é o segundo com mais atletas no UFC e o segundo mercado da franquia, atrás dos Estados Unidos. Atualmente, apenas um brasileiro detém o cinturão, Alexandre Pantoja, no peso mosca, mas o Brasil conta com gente e talentos suficientes para encher muitos pódios mundo afora. E você vai ver a seguir. Reportagem especial mostra os perigos do tabagismo para a saúde e vida social. O governo do Paraná avança com o programa Asfalto Novo. Mais de 500 milhões de reais serão investidos. Falando em Paraná, parceria inédita com o Espírito Santo busca trocar experiências na área de inovação. E você vai conhecer o Buda gigante que está chamando a atenção por quem passa pela BR-101. É depois do intervalo. Chegou o fim de semana Lucão. No Comprão, preço baixo tá na mão. Leve 3 ou mais unidades de Milka e pague R$ 7,99 cada. Contra filé ATC inteiro a vácuo a partir de R$ 27,79 o quilo. Ovos vermelhos bandeja com 30 por R$ 14,95. Óleo de soja Coamo ou leve 900 ml, R$ 4,49. Massa com ovos Renata, 500 gramas, R$ 1,99 no cartão Coque. Café Caboclo a vácuo, 500 gramas, R$ 10,79. Lava-roupas Brilhante, limpeza total, 2,4 kg, R$ 22,47. Leite 1 litro a partir de R$ 2,65 no cartão Coque. Melhor preço é no Comprão. Melgarden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. E na reportagem a seguir, você vai conhecer os perigos que o tabagismo causa à saúde e à vida social. A produção reforça as ações de combate ao fumo no país. Um hábito que mata metade dos usuários. No mundo, mais de 8 milhões de pessoas morrem a cada ano em decorrência do uso do tabaco. O 4º relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado em 2021, sobre tendências globais do tabaco, mostra que existem 1,3 bilhão de fumantes. Pessoas que terão diversas consequências na saúde pela exposição ao fumo diariamente, sendo considerada uma das principais mortes evitáveis. O cigarro convencional ele contém milhares de substâncias químicas, sendo fator de risco para múltiplas doenças graves, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, as doenças pulmonares e as neoplasias, os diferentes tipos de câncer. Chamadas de esse conjunto de doenças crônicas não transmissíveis, responsáveis por aproximadamente 3/4 de todas as mortes que a gente tem no nosso país e no mundo. Então, realmente, esse fator de risco modificável, ele ainda tem um impacto significativo na saúde das pessoas. O cigarro não causa problemas apenas aos fumantes. Mais de 7 milhões dessas mortes são resultado do uso direto do tabaco, mas cerca de 1,2 milhão são resultado de não fumantes expostos ao fumo passivo. Infelizmente, ainda frequentemente vemos em consultório pacientes que nunca fumaram, mas que geralmente, através do seu cônjuge, que fuma há bastante tempo, a gente tem quadros ali respiratórios graves nesses pacientes, como a doença pulmonar obstrutiva crônica,
Então, assim, o fato de você não ter fumado, mas ter convivido muitos anos em ambientes, né, com a exposição dessa fumaça, realmente acaba aí trazendo consequências iguais ou às vezes até piores de quem realmente fuma, né? As crianças e os bebês são particularmente mais suscetíveis ao tabagismo. Com risco aumentado, por exemplo, de desenvolver doenças respiratórias no futuro. Gestantes, né, mulheres grávidas expostas ao tabagismo passivo, elas também correm um maior risco de natimorto, de malformações congênitas e feto com baixo peso ao nascer. Apesar do Brasil ainda ser o segundo maior produtor de fumo no mundo, os esforços em controlar o uso do tabaco começaram nos anos de 1980. Em 1981, o Ministério da Saúde criou a Comissão para Estudos das Consequências do Fumo. O país se tornou, em 2019, o segundo país a implementar integralmente todas as medidas criadas pela OMS. Como resultado, a porcentagem de brasileiros fumantes caiu de mais de 30% no final da década de 80 para cerca de 9% em 2021. Porém, a gente precisa ficar atentos e alerta à retomada desse aumento de consumo. Os chamados DEF, que são esses dispositivos eletrônicos para o fumo, eles tentam ganhar espaço, né, como você bem colocou, entre os mais jovens, com cores vibrantes, né, a promessa de fumar apenas um vapor inofensível, ajudando, inclusive, a fumantes a deixar esse hábito. Mas isso não é verdade, né? Ele, igual ao cigarro convencional, ele contém nicotina e outras substâncias químicas que causam dependência e todos os problemas de saúde mencionados anteriormente. Mas ao que parece, quando você fala de gravidade, as suas lesões vão além, né? A temperatura da fumaça, ela pode produzir lesões mais agudas, como aquelas, por exemplo, observadas em pessoas que sobreviveram a incêndios e que inalaram fumaça. Embora ainda seja de maneira lenta, o número de fumantes no mundo está diminuindo. O objetivo dos órgãos mundiais de saúde é que até 2025, mais de 1 bilhão de pessoas ainda mantenham o hábito de fumar, 30 milhões a menos que atualmente. Os benefícios em parar de fumar são imediatos. Quando uma pessoa fica sem fumar por 20 minutos, o ritmo cardíaco e a pressão arterial baixam. Em 12 horas sem cigarro, o nível de monóxido de carbono no sangue cai para o normal. Em 2 a 12 semanas, a circulação sanguínea melhora e a função pulmonar aumenta. Entre 1 e 9 meses, a tosse e a falta de ar diminuem. Em 1 ano, o risco de desenvolver uma doença cardíaca cai pela metade. Em 5 a 15 anos após parar de fumar, o risco de um acidente vascular cerebral é reduzido ao de um não fumante. Em 10 anos, o risco de câncer de pulmão cai para cerca de metade em relação a um fumante. E o risco de câncer de boca e outras doenças também diminui. Em 15 anos, o risco de doença cardíaca coronária é o mesmo a de um não fumante. Então, eu acho que isso ilustra bastante, né, que não importa o momento que você deixe de fumar, deixar de fumar é sempre a melhor escolha. A dependência química pelo tabaco dificulta encerrar de vez o hábito por fumar. No entanto, é só possível parar se tiver o interesse do fumante. É o entender que eu preciso parar e eu querer parar. E não é só o fumo que causa problemas à saúde. A poluição atmosférica é considerada mais perigosa. A ameaça é pior no sul da Ásia e seu epicentro global, apesar das melhorias registradas na China. Os dados são de um estudo feito nos Estados Unidos. De acordo com uma pesquisa do Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, a poluição atmosférica das partículas finas continua sendo a maior ameaça externa à saúde pública. Esse tipo de poluição é proveniente das emissões de veículos e indústrias ou de incêndios florestais, entre outras causas, e está associada a doenças pulmonares, cardíacas, derrames e câncer. Segundo o estudo, se o mundo reduzisse permanentemente esses poluentes até o limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, a expectativa média de vida de uma pessoa aumentaria em 2,3 anos. Em comparação, fumar reduz a expectativa de vida em 2,2 anos, em média por pessoa. Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão
estão entre os 4 países mais poluídos, de acordo com as médias anuais de partículas finais. As obras do asfalto novo Vida Nova estão em andamento em 3 municípios do Paraná. Lançado em abril pelo governo do estado, o programa vai destinar cerca de 500 milhões de reais para municípios paranaenses. Nova Olímpia, Mirador e Esperança Nova foram os primeiros municípios paranaenses a iniciarem as obras do programa Asfalto Novo Vida Nova. Nesta primeira etapa, serão destinados 500 milhões de reais para a melhoria da infraestrutura urbana dos 160 municípios que possuem até 7 mil habitantes. A expectativa é pavimentar as vias que ainda se encontram em leito natural, sem nenhum tipo de pavimento. O projeto prevê obras completas que incluem sistema de drenagem de águas pluviais, calçadas para pedestres com acessibilidade, paisagismo, sinalização e arborização. O objetivo do governo estadual é levar o asfalto novo Vida Nova para todos os municípios com menos de 25 mil habitantes. Para o secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, é justamente o olhar mais atento para os pequenos municípios o diferencial do programa. O programa Asfalto Novo Vida Nova, que é uma revolução importante nos municípios, agora estão com máquinas na pista. O município de Nova Olímpia, Esperança Nova e Mirador já estão em obras efetivas desse grande programa, que é o maior de infraestrutura urbana em andamento no país, para acabar com o chão batido, a rua de terra e de poeira na frente das casas das famílias do Paraná. Estou feliz de ver as obras do município, e os municípios muitas vezes, principalmente os menores, não teriam condições financeiras de investir nessa obra. E o Estado está dando a fundo perdido para que isso aconteça com muita viabilidade. Olha, ainda sobre o Paraná, foi divulgado nesta semana pelo Instituto Água e Terra o resultado da primeira grande operação de fiscalização contra o desmatamento ilegal da Mata Atlântica no Vale do Ribeira, na região metropolitana de Curitiba. A ação ocorreu entre os dias 20 e 27 de agosto. Considerada uma das maiores operações contra o desmatamento realizadas pelo Instituto, em 8 dias, a área total embargada foi superior a 670 hectares. No Vale do Ribeira, foram gerados mais de 13 milhões de reais em multas. 3 regiões concentraram alertas de desmatamento, em Adrianópolis, Serra Azul e Dr. Ulisses. Em Adrianópolis, os fiscais encontraram uma área de desmate com 202 hectares, o equivalente a 30% de toda a extensão fiscalizada pelo órgão ambiental na região. Além das punições administrativas e financeiras, os responsáveis serão obrigados a regenerar o espaço com vegetação nativa. Paraná e Espírito Santo firmam um acordo para trocar experiências na área de inovação. Esse é o primeiro acordo deste tipo firmado entre estados. O acordo busca trocar experiências e promover a integração dos ecossistemas de inovação dos 2 estados. O protocolo de intenções foi assinado pelos governadores durante o evento Folha Business, promovido pela gestora de investimentos Apex em Londrina, no norte do estado. A intenção é promover a integração dos ecossistemas de inovação por meio do compartilhamento de experiências, conhecimentos, tecnologias e recursos, com o objetivo de gerar novos negócios e fortalecer a economia dos 2 estados. São 2 estados com equilíbrio fiscal. Hoje o Espírito Santo já historicamente tem um equilíbrio fiscal, as contas em dias. O Paraná hoje está no seu melhor momento dos últimos 30 anos em termos de responsabilidade fiscal, caixa, a parte financeira também do estado, então capacidade de investimento. Então são 2 vocações de 2 qualidades que os 2 estados têm. E segundo, que são 2 estados que têm uma mão de obra muito qualificada, Isso também ajuda a atrair investimentos não só do Brasil, mas também de fora do Brasil. E além disso, e é o que nós assinamos aqui hoje, aqui em Londrina, juntamente com o governador Renato Casagrande, é esse polo de inovação, que no Espírito Santo vem crescendo muito, aqui no Paraná também, nós
nós temos 16 polos tecnológicos aqui no estado e essa troca de experiência entre esse ecossistema de inovação do Espírito Santo com o do Paraná, não tenha dúvida que vai ajudar as nossas empresas, tanto as empresas locais de cada estado, mas aquelas que querem vir se instalar nos nossos estados, também a crescerem e a ter uma mão de obra cada vez mais qualificada e um ambiente de negócio para gerar emprego muito melhor. Nós estamos dando a nossa contribuição porque a gente com isso tem capacidade de investir em infraestrutura, de a gente melhorar as políticas públicas na área da educação, da saúde, da segurança. Nós estamos tendo boas parcerias com o setor privado, isso para nós aumenta a capacidade de investimento por parte dos governos, isso ajuda a melhorar a vida de quem nós estamos representando. E, além de tudo, nós temos uma empresa hoje, que é a PEX, que atua no Espírito Santo, atua aqui, e essa empresa pode potencializar mais empresas do estado que possam vir para cá e mais empresas daqui que possam ir para o estado do Espírito Santo. Então, é um trabalho de ganha-ganha que nós estamos fazendo. Para o sucesso da iniciativa, está previsto a realização de eventos conjuntos, como hackathons e encontros para fomentar a troca de ideias e o network entre os empreendedores, investidores e agentes que atuam na área. É um grande problema do Brasil hoje nós qualificarmos nossos jovens para esse novo mundo. São milhares de vagas que estão abertas no nosso país e até mesmo no exterior para programadores, para jovens. E agora os dois estados vão trabalhar unidos. As duas secretarias, a Secretaria de Inovação do Paraná com a Secretaria de Inovação do Espírito Santo, vão trabalhar num grande projeto de qualificação dos nossos jovens. Então é sem dúvida nenhuma um momento histórico porque é o primeiro protocolo entre estados na área de inovação. Trazendo a conexão de trazer, por exemplo, os governadores do Espírito Santo e Paraná, a ideia era a gente mostrar um pouco que trocas esses estados podem ter, quais são as melhores práticas, quais são as iniciativas que ajudam esses estados a serem dois casos bem-sucedidos, relevantes do Brasil, em dimensões diferentes, mas dois casos bem-sucedidos e relevantes. E aconteceu nesta semana, em Triunfo, no Rio Grande do Sul, um evento que marcou o início da construção da primeira unidade de uma usina de biometano da empresa Bio. A planta está sendo construída ao lado do polo petroquímico de Triunfo e vai produzir bioprodutos a partir do tratamento de resíduos orgânicos agroindustriais. A usina vai gerar biometano, CO2 para a indústria alimentícia e fertilizante orgânico, com capacidade de tratamento de mais de 600 toneladas de resíduos por dia. O investimento da Bio será de 200 milhões de reais. Segundo o governador Eduardo Leite, esse é um investimento para comemorar. Nós estamos falando de um investimento que vem na esteira de um esforço do Estado com a política do biogás e com a chamada pública que nós estabelecemos para a aquisição de gás proveniente justamente deste tratamento de resíduos para a compra sendo assegurada pela Sulgás, viabilizar esse investimento. Então, o investimento acontece também porque houve esse esforço por parte do Estado de fazer um mapeamento das regiões, das localidades, se instala aqui justamente pelo mapeamento feito pelo Estado no Atlas do Biogás, identificando a cadeia toda de produção de proteína animal que gera os insumos que serão utilizados nessa planta e pela compra assegurada pela Sulgás para este biometano que será injetado no sistema de distribuição da Sulgás. Ainda nesse pensamento, o governo do estado deve lançar nos próximos dias um novo edital junto ao Badesul, com a liberação de 50 milhões de reais para financiar biodigestores em escalas menores. Gerando o tratamento dos resíduos e o aproveitamento desses resíduos orgânicos, de material animal, da nossa extensa cadeia de produção de proteína animal, que tem os resíduos que precisam ser, os dejetos, os resíduos que precisam ser tratados e que podem ser fonte de geração de energia a partir dos biodigestores e que vão ser estimulados e incentivados a partir desta política do Estado com esses financiamentos. Então a gente está olhando em várias frentes aí o desenvolvimento do Estado nas diversas cadeias produtivas, viabilizando investimentos em infraestrutura para ajudar no desenvolvimento de cada uma das nossas regiões.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou novos dados sobre o desemprego no país. O índice chegou ao menor valor para o período desde 2014. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,9% no trimestre entre maio e julho, o menor índice para o período desde 2014, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O desemprego caiu 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre entre fevereiro e abril, quando registrou 8,5%. O indicador reduziu ainda em 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2022, quando alcançou 9,1%. O número total de desempregados chegou a 8,5 milhões de pessoas no trimestre, 573 mil a menos do que nos 3 meses anteriores e menos 1.300.000 em um ano. Apesar disso, a taxa de informalidade atingiu 39,1% dos trabalhadores, equivalente a 38,9 milhões de pessoas. A cidade de Ibiraçu, no Espírito Santo, viu o fluxo de turistas aumentar com a estátua gigante de Buda do Mosteiro Zen Morro da Vargem. Com 35 metros de altura e cerca de 350 toneladas, o monumento é considerado o maior do Ocidente. Quem cruza a BR-101, uma das principais rodovias do país, avista de longe o monumento em Ibiraçu, no Espírito Santo. Uma estátua gigante de Buda chama a atenção na Praça Tori, na beira da estrada. Na cidade perto dali fica o Mosteiro Zen, Morro da Vargem, fundado em 1974. A estátua do grande Buda é a maior do Ocidente. E ficou pronta em 2020, né? Demorou 2 anos para ser construída e tem uma mistura de materiais ali, além de concreto, aço, ferro, chega a 350 toneladas mais ou menos e tem 35 metros de altura. O monumento, maior até que o Cristo Redentor, se tornou uma atração turística, com cerca de 6 mil pessoas por fim de semana, chegando a 25 e 30 mil pessoas por mês. O local onde está o grande Buda é um local que faz parte de um roteiro de peregrinação chamado Caminhos da Sabedoria, que é um diálogo entre o budismo e o cristianismo. Então, essa ideia do convívio, né, da tolerância, no melhor sentido da palavra, com outras tradições, é uma coisa que faz parte também desse pensamento e da própria construção do Buda ali naquele lugar. Apesar de sermos católicos, mas nós sempre tivemos um bom relacionamento e um bom entendimento. E o Buda transmite paz, tranquilidade, esperança. A religião budista não é uma coisa que é presente na nossa realidade, no nosso dia a dia. Então, assim, é uma forma excepcional, é uma coisa que visa o nosso estado laico, né, que todas as religiões possam ser expressadas. E acredito que esse monumento fala muito sobre a diversidade cultural do nosso país, tanto religiosa quanto também cultural. A visitação é permitida durante toda a semana gratuitamente, sem restrição de horários. Muito legal, né, Andréa? Mais uma opção turística para aquela região. Bela imagem, né? Maravilhosa. Bom, e a partir de terça-feira tem novidade aqui na tela da Pix TV. É isso mesmo, Tiago. Tem cara nova aqui na Pix TV. O Estúdio 1, que você já conhece, ganha uma cara nova, como eu falei. A comunicadora Bel Cristine assume a produção e, na estreia, ela conversa com uma lenda do surf brasileiro. Para você que acompanha a Pix TV, já sabe que o Estúdio 1 está atualmente na 3ª temporada. Durante esse período, foram dezenas de episódios com centenas de horas de conversas e com várias personalidades e diversos temas. Política, educação, saúde, música e esporte foram alguns dos destaques. O programa tinha um rodízio de apresentadores entre a equipe jornalística do canal. Agora o podcast entra em uma nova fase. Quem estará à frente das entrevistas é a Bel Cristine, que inclusive já passou por aqui, de entrevistada para entrevistadora. Com longa trajetória na comunicação, Bel estreia como apresentadora da atração, com a missão de trazer uma pegada nova ao conteúdo. Trabalhei 8 anos, 7, 8 anos em rádio, fui aí precursora na região sul como repórter de campo, mulher aí,
passamos uma época difícil, mas hoje temos comentaristas, narradoras, mulheres. O futebol feminino tem ganhado muito ibope, digamos assim, uma audiência merecida. Então, tudo começou através da música, depois rádio, comecei a trabalhar na internet também. Já estive aqui na Pix TV sendo entrevistada e hoje, felizmente, estou entrevistando. E ela já chegou com o pé direito. O primeiro episódio já está pronto. E para essa grande estreia, o entrevistado é a lenda brasileira do surf, Ricardo Bocão. O bate-papo de 1 hora não foi suficiente para tanta história que o surfista tinha para contar. Mas ele pode voltar a qualquer momento. Afinal, parece ter gostado da experiência e do bate-papo com a nova apresentadora. Adorei. Primeiro, porque a Bel é muito parecida comigo, né? Fala pra caramba. Então, assim, se deixar, a gente vai... Isso é muito bom. Eu tô brincando, mas ao mesmo tempo é muito bom. Porque não tem barriga, como a gente chama, né? Não tem o... E ela também estudou muito a minha vida. Eu até fiquei surpreso, porque... Ela sabia de coisas assim que eu não imaginava que ela soubesse. E quando a gente diz estudar, na verdade, é se interessar por alguns períodos, né, da minha história para poder a conversa ficar mais bacana, ficar mais gostosa. Eu adorei. Ai, foi um privilégio, foi uma delícia. Eu já conheço a Pix há bastante tempo, tenho contatos de amigos maravilhosos aqui. E estar no meio da comunicação, que é o meio onde eu passei boa parte da minha experiência profissional de vida, é uma delícia. O Estúdio 1 foi maravilhoso, estar com o Ricardo Bocão foi fantástico também, uma pessoa incrível que eu espero reencontrar não só aqui na Pix, mas também fora daqui, pelas experiências, pelas vivências, pelo aprendizado que a gente tem com uma pessoa como ele. Foi tudo maravilhoso e é apenas o primeiro de muitos que virão incríveis também. O Estúdio 1 vem passando por algumas mudanças, mas permanece com a mesma qualidade. O crescimento exponencial da Pix TV é resultado do trabalho de toda a equipe que a cada nova fase continua com o compromisso de trazer ao telespectador conteúdos de excelência. E claro, aliada à audiência que acompanha diariamente a Pix TV nas plataformas de streaming, na TV por assinatura e nas redes sociais do canal. O episódio inédito da nova temporada do Estúdio 1 estreia dia 5 de setembro, às 9 horas da noite. Está imperdível. Primeira vez que eu vi dentro da água Copacabana, eu tomei um susto. E aí eu olhei aquilo, aí eu me lembro sentado na areia, vendo um cara remando, ficando em pé e deslizando a onda para um lado e para o outro. Eu, nossa! Aí um deles perdeu a prancha, não tinha cordinha na época, a prancha veio na beira, eu corri para pegar, para devolver pro cara, né? O cara e aí a mágica aconteceu. Não, a mágica aconteceu. Deve ter sido uma sensação Parecia surreal. que eu estava segurando numa nave espacial. Uau, super revolucionário. Você falou a palavra certa, a mágica aconteceu. Eu peguei naquela prancha, já era de fibra de vidro, e eu virei ela assim, o cara ainda estava vindo nadando, né, para pegar ela na beira. Eu devolvi para ele assim, mas eu fiquei assim, eu tô até arrepiado falando com você agora. Que legal. Está imperdível, né, Thiago? Com certeza, 9 da noite estarei ligadinho. Eu também não perco por nada. E o Pix News de hoje, então, fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Obrigada pela companhia. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana para você também, Thiago. Obrigado, André, e para toda a nossa audiência. Até lá. É isso aí, até mais.